invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1030ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura de Câmara de Vereadores, realizada em 12/6, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Carlos Boni para fazer a leitura de um trecho bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Leitura do livro de Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 20. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Cumprimento os colegas vereadores, a vereadora Márcia, os funcionários da casa, Dr. Felipe. Cumprimento também hoje, em especial aqui, dois grandes amigos que fiz no tempo que trabalhei na prefeitura, que é o Rosinho e o Santa Rosa. Então, dois galos de fé que nós temos dentro do nosso município. É um grande orgulho, né, ter trabalhar aqui, pouco tempo que nós tivemos juntos, mas eu sei da qualidade de vocês, e se eu gosto de, quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de exaltar isso, porque são pessoas merecedores de elogios. Então, isso é de coração, essas poucas palavras, mas é singelas, verdadeiras. Estendo então o cumprimento aos demais familiares de vocês, aos presidentes de partido, o Gregory, tem aqui o Plínio, Jorge Vargas, presidente da PAI, Jorge Hansen, demais pessoas que nos visitam aqui hoje. Neste momento será realizado o sorteio da palavra livre. Vereador Mauro Petri. Segundo, vereadora Márcia Ribeiro. Vereador João de Godoy, o terceiro. Vereador Diego Francisco. Vereador Euclides Tician. Vereador Lotário Sevald. E agora, vereador Carlos Boni. Vereador Diego Francisco. Não, Carlos Albino Dietrich. Já tinha saído. Aí, quis adiantar aí, né? Não deu certo. Obrigado, secretário. Determina ao secretário, vereador Carlos Boni, que faça a leitura da ata. Ata da 1000ª, 299ª, sessão ordinária realizada em 5 de junho de 2018. Coloco a referida ata em discussão.
Eu me abstenho, senhor presidente, porque eu não estava na sessão semana passada. Ok, correto, vereador. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a referida ata por unanimidade. Determina ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Da Corsã de Estância Velha, solicitando o plenário para o dia 13 de junho de 2018, das 8h30 até as 13 horas, para a realização de uma reunião com empregados da Corsã de Estância Velha e Portão. Do Partido Socialista Brasileiro, solicitando o plenário para o dia 14 de junho de 2018, para a realização de uma reunião da Executiva Municipal. Do Executivo, convidando os vereadores para a cerimônia de entrega de 2 veículos para a Secretaria da Saúde de Estância Velha, no dia 15 de junho de 2018, às 10 horas, na Praça 1º de Maio. Então, as solicitações do plenário, está tudo ok? Tudo certo já? Ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de informação. Pedido de informação número 55 de 2018, vereador Mauro Petri. Número 56 de 2018, vereador Carlos Boni. Número 57 de 2018, vereadora Márcia Ribeiro. Pedido de providências número 89 de 2018, vereador Mauro Petri. Número 90 de 2018, vereador Carlos Boni. Número 91 de 2018, vereadora Márcia Ribeiro. Número 92 de 2018, vereador Diego Francisco. Número 93 de 2018, vereador Lotário Seval. Número 94 de 2018, vereador Euclides Tician. E número 95 de 2018, vereador Mauro Petri. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto a ser votado. PL 037 de 2018 do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, de Estância Velha, Rio Grande do Sul, recursos do programa federal denominado Piso de Transição de Média Complexidade. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 43 de 2018, de expediente número 50 de 2018, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto 037 de 2018 está apto a ser votado. Coloco em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura da moção. Moção 003 de 2018 de parabenização do Legislativo Municipal. Autor, vereador Diego Francisco, com o apoio dos demais vereadores. Moção de parabenização à MF Germano Dalheimer, professora Alessandra e aos alunos Daniela, sobrenomes são complicados, sabe? Daniela Mucker Lenhart, é isso? Fábio Onofre, Kleberton Baruffi e Felipe Homem Martins. Espero não ter me equivocado. Senhor secretário, eu gostaria, se possível, que lesse a moção na íntegra. Vontade, secretário. Só para não errar de novo, o sobrenome Mucken, tá certo? É Mickey? Mickey, não o Mickey, né? Mickey. Ah, tá. Tá bom. Moção de parabenização, Poder Legislativo de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Na forma que dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de Estância Velha, no seu artigo 182, inciso 15, o vereador Diego Francisco, com o apoio dos demais pares, propõe moção de parabenização à MF Germano Dalheimer, com a professora Alessandra e aos alunos Daniela Micker Lenhart, Fábio Onofre, Kleberton Baruffi e Felipe Homem Martins, nos termos que passa a aduzir.
A Câmara de Vereadores de Estância Velha, por meio do vereador subscritor, parabeniza a equipe da MF Germano Dalheimer, que no dia 5 de maio de 2018 participou dos jogos da final da Olimpíada MindLab e, após muita dedicação, a equipe conquistou o segundo lugar, competindo com escolas de todo o país. Alunos e a professora Alessandra treinaram muito durante todo esse processo, que se iniciou em meados de julho de 2017, reunindo-se inclusive durante o período de férias escolares. Ficaram em primeiro lugar em sua categoria de âmbito nacional. A etapa seguinte foi online, na qual os 4 estudantes competiram com escolas do município de Estância Velha, Portão e também uma escola do Rio Grande do Norte, conseguindo novamente a primeira colocação. A etapa final da Olimpíada MindLab ocorreu em São Paulo, onde então conquistaram o segundo lugar com muito esforço e merecimento. Por essas razões, segue a moção de parabenização, a qual, devidamente processada, requer seja apreciada pelo colegiado da Casa, aprovada e encaminhada à MF Germano Dalheimer. Atenciosamente. Vereador Diego Francisco, com o apoio dos demais vereadores. Muito bem. Coloco a moção em discussão. Vereador Diego. Aproveito para cumprimentar nosso colega da Guarda Municipal, representando toda a instituição. Seja bem-vindo. Seu José também. Ao cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores da mesa, colegas vereadores, vereadora Márcia, colegas da casa, funcionários do Poder Executivo, aos alunos e pais que hoje aqui estão, a ASPES, enfim, a todos os amigos que estão presentes na casa, boa noite. Quando eu fiquei sabendo, acompanhei pela mídia, também pelo Facebook, que alunos estavam indo viajar para São Paulo, se não me engano, né? No dia 5/5, voltaram então com a medalha de segundo lugar na competição. Conversei com a colega Mana, com a diretora da escola, e desde já eu me senti, na verdade, pressionado e que fosse eu que propusesse essa moção, por eu ter feito parte daquela escola, uma escola a qual eu amo muito e vou carregar para sempre. Estudei lá dos anos 96 a 2001. E essa moção, na verdade, ela é um pouco especial, porque um dos alunos, eu lembro que estava com o braço quebrado, né? Eu acho que era isso aí. E então, para vocês verem o tamanho da bravura, determinação, que nada parava eles, né? O pessoal estava bem motivado ali. Então fica a parabenização à Escola Germano Dalheimer, em especial a professora Alessandra, a Daniela Lenhart, Fábio Onofre, Cleberson Baruffi e o Felipe Martins. Vocês são campeões. Eu já disse aqui outras vezes que Estância Velha é um celeiro de campeões, e não importa qual é a atividade, qual é o desafio que nós temos aqui, seja no esporte, tantas vezes a gente viu, ou na música, com a banda Valente, com o Thomas. Agora de novo então aqui com a MindLab, quando alguém enfrenta pessoas de Estância Velha, já começa a tremer, que sabe que vai perder. Estância Velha não gosta de voltar para casa sem medalha. Então fica minha parabenização, meu orgulho muito de ter sido aluno dessa escola, de hoje aqui estar propondo essa moção. Obrigado aos pais e aos alunos que vieram nessa noite. Senhor presidente, no final eu gostaria que se pudessem permanecer para a gente fazer uma foto, né, após a palavra livre. Entregar a moção em mãos para eles. Isso. Então, combinado. Tá. Agradeço a todos pela presença e uma boa noite. Muito obrigado, vereador Diego. Também gostaria de deixar então aí meus cumprimentos às professoras, em especial aos alunos, a dedicação, então, elevando o nome de Estância Velha e nos dando esse orgulho de vocês, né, do nosso colégio Dalheimer. Mais algum vereador? Não? Coloco então a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a referida moção de parabenização por unanimidade em votação única. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre.
Vereador Mauro. Senhor presidente, demais membros da mesa, demais vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos visitam. Quero aproveitar para parabenizar aí o pessoal do colégio aí pela conquista de vocês, que é sempre importante ter alguém representando o nosso município, e quando se ganha alguma coisa a gente tem que realmente festejar e aproveitar, e que a vitória não é fácil. Gostaria de falar, vou ser breve hoje, gostaria de falar sobre o projeto 37, que a gente acabou de aprovar, que é um repasse para a PAI, e na Comissão de Constituição e Justiça, eu com os demais vereadores, a gente solicitou que a gente queria saber qual é o valor que ia ser aprovado. Então a gente aprovou um valor de um repasse que veio a nível federal, veio para o município, só que esse valor tem que ser repassado para a PAI. Então a gente aprovou aí um repasse de R$ 38.733,43. Então esse dinheiro aí vai ser muito bem-vindo para a nossa PAI de Estância Velha. Também encaminhei hoje uns pedidos de providências. No bairro das Rosas tem um buraco que a Corsa abriu lá, já foi citado nessa casa aí, só se foi fechado hoje, que ontem eu passei lá, estava aberto ainda, então foi eficiente. Que bom que foi fechado, que estava bem ruim de passar lá. Também gostaria de falar na Presidente Lucena, na subida do loteamento Veneza. É um local onde é que a água sempre passa e sempre vai abrindo buraco. Aqueles dias eu passei ali, quase que deu um acidente, porque sempre tem aquelas pessoas que acabam desviando do buraco e o cara que vem atrás ou vem em caso contrário. Só não deu porque não era para acontecer. Então assim, que quando a prefeitura for arrumar aquilo ali, mas então deem uma caprichadinha, mas façam um negócio bem feito, tá? É uma indicação que eu faço e que o órgão competente faça com competência. Uma outra coisa sim, que a gente vai para outras cidades, a gente que sai pelo Brasil lá fora, a gente em muitos lugares tu vai e a gente também tem dificuldades. Quando tu chega num determinado lugar, tu procura uma rua, não tem placa. Como também tem outras cidades que é muito bem sinalizado, com nome de rua, bairro, indicando qual é a cidade próxima, qual é o caminho a ser tomado. Então eu gostaria que fosse feito aqui na nossa cidade também. Colocassem as placas com os devidos nomes nas ruas, indicasse qual é o bairro que a gente está chegando, qual é a direção do município que a gente está indo. Estamos indo para Ibuti, para Novo Hamburgo, para São Leopoldo, para Portão. Então eu acho que assim, não é um valor muito alto que se gasta. Isso pode ser feito até com parceria, desde que alguém tome a iniciativa e faça, e que vá atrás para conseguir parcerias para colocar essas placas, tanto nos nomes de rua, como também nas localidades. Obrigado. Muito bem, vereador Mauro, bem colocado. Também gostaria de reforçar, Mauro, o que você falou do Veneza ali, aquela rua realmente é toda lomba. Nós tínhamos o mesmo problema no Ilhéus. Bem no topo da lomba é onde mais se arranca a pedra, né? A própria água. E lá foi feito, colocado um asfalto em cima naquela beirada, resolvido o problema. Ali, inclusive, foi feita uma indicação, eu e o vereador Sérgio Verne, já no ano passado, para que fosse asfaltado, mas como a gente sabe que a coisa não está fácil, já acho que não vai dar dessa vez não. Mas era muito importante, que é a principal da entrada do bairro deveria ser asfaltada. Na entrada, no acostamento, né? Vereadora Márcia. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa,
todas e todos aqui presentes uma boa noite. Senhor presidente, quero começar minha fala hoje falando dos pedidos de informações que esta vereadora encaminhou já durante 2018 e os pedidos de providência também que esta vereadora já encaminhou no ano de 2018 e que ainda não tiveram respostas. Tá? Vou citar o número dos pedidos e espero que a partir da fala, da tribuna da noite de hoje, o Executivo tome uma providência e nos encaminhe respostas a esses pedidos. Pedido de providência de informação 001 de 2018, pedido de informação 039 de 2018, pedido de informação 040 de 2018, pedido de informação 041 de 2018. Esses pedidos eles vêm desde o início do ano, né, já desde do mês de janeiro. Pedido de providência sem respostas 23 de 2018, de 14 de fevereiro. Pedido de providência 2418, de 16 de fevereiro. Pedido de providência 066 de 2018, de 19 de abril. 075 de 7 de maio. E o 006 de 5 de fevereiro de 2018. Eu só deixo uma pergunta, né, aos colegas vereadores e também aos colegas da base governista, se o papel do vereador, o papel da vereadora é legislar, é fiscalizar, né, e os vereadores procuram fazer isso e não têm resposta aos seus pedidos, de que adianta ter vereador nessa cidade? Se o Executivo não respeita as ações e o trabalho dos vereadores. E aí, nós temos também, através da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, 4 ofícios que foram encaminhados este ano e nenhum deles retornou com resposta. O ofício 001 de 2018, do dia 22 de março de 2018, solicita uma reunião na rede do Poder Executivo, preferencialmente com a senhora prefeita municipal e o secretário da Saúde, tendo como pauta a elaboração do projeto de construção da unidade de saúde da família do bairro Lago Azul, bem como a abertura dos procedimentos licitatórios para a execução do mesmo. Depois eu retorno para falar desse ofício. Ofício 003 de 2018, de 9 de abril, que foi protocolado dia 16 de abril por esta casa, solicitando o agendamento de uma visita ao bloco cirúrgico do Hospital Municipal Getúlio Vargas, especialmente com a presença de um engenheiro civil e de um eletricista para acompanhar a visitação. Ofício 006 de 2018, esclarecer as leis do ano de 2017 que estão sendo cumpridas, quais as leis que foram aprovadas por esta Casa Legislativa em 2017 que estão sendo cumpridas, isto é, executadas no município. Até agora a gente não teve resposta. E o ofício 008 de 2018, que vem requerer a lista dos professores efetivos do município de Estância Velha, que não estão em sala de aula. Deste modo, pede-se o nome de todos e a função que estão exercendo atualmente. Então, são pedidos, né, e ofícios que, através da comissão especial desta Casa Legislativa, os vereadores que compõem a comissão especial fazem os encaminhamentos para solicitar, né, as respostas, e nós até agora estamos aguardando, não tivemos respostas ainda. Eu já disse nesta tribuna, né, no início do ano, quando não tive os meus retornos dos pedidos do ano passado, que ainda faltam alguns também que não retornaram com resposta, de que isso pode levar a sérios danos à nossa prefeita. Né? Existe lei que protege, inclusive, o impeachment da prefeita Ivete, por ela não estar respondendo os pedidos de informações e os pedidos de providência destes vereadores. Não sei se isso acontece com os meus colegas vereadores, comigo está acontecendo. Eu quero retornar ao ofício e já solicito o meu espaço de liderança, presidente. Cedido, vereador. Retornar ao ofício 001 de 2018,
tá? De 22 de março, quando a Comissão Especial Fiscalizatória solicita reunião com o Poder Executivo, preferencialmente com a prefeita municipal e com o secretário, para falarmos, conversarmos, apoiarmos, ajudarmos, auxiliarmos, seja qualquer palavra que seja usada, sobre o projeto de construção da unidade de saúde do bairro Lago Azul. Tá? Isso foi encaminhado e nós não tivemos resposta até agora. Hoje é dia 12 de junho. A prefeita chama o jornal, chama a imprensa na semana passada, né, na quarta ou na quinta-feira da semana passada, saiu num dos jornais da cidade, falando sobre a construção desta unidade, lá no bairro Lago Azul, e ela chama os vereadores, diz assim: eles nunca vieram aqui questionar sobre o projeto, creio que é um oportunismo para mobilizar o bairro. Nós solicitamos reunião para isso, no dia 22 de março. E a prefeita não nos respondeu. Quem está sendo oportunista? Nós, enquanto legisladores, fiscalizadores deste município, que precisamos acompanhar o que está sendo feito pelo Executivo, nós somos oportunistas. O meu papel aqui, colegas vereadores, assim como dos demais vereadores, o nosso papel aqui é esse, é legislar, é fiscalizar, é acompanhar. Né? E nós estamos procurando fazer o melhor do nosso trabalho. Aí eu quero citar também, aproveitando aqui meu espaço, que o secretário da Saúde, o senhor Martinelli, né, numa manchete, num artigo que saiu no jornal também na semana anterior, na semana retrasada, em relação à construção da unidade de saúde do bairro Lago Azul, ele diz assim: não vai sair. Aí ele diz também que não tem recurso para a compra de materiais e equipamentos para a unidade de saúde. Aí ele diz também que não tem recurso para contratar equipe. E aí ele diz também que ele não vai construir um elefante branco. E aí eu não sei, assim, o que está sendo, de que forma que a gestão da saúde, junto com o executivo, como que eles estão fazendo a gestão? Porque eles não se conversam. Porque a prefeita Ivete foi no jornal na semana passada e diz que a obra vai ser iniciada no início de 2019. Diz que o projeto está em análise pela equipe técnica da Secretaria da Saúde. A prefeita diz isso, está escrito no jornal. Aí o secretário da Saúde, na mesma reportagem, diz: estou tomando conhecimento do projeto hoje. A prefeita diz: o projeto já está em análise pela equipe técnica da Secretaria da Saúde. O secretário da Saúde diz ao jornal: estou tomando conhecimento do projeto hoje. E levo comigo para que eu e minha equipe possamos analisar e discutir a planta. E então daremos um ok final. Como que um secretário da Saúde não sabe o que está acontecendo dentro da secretaria, dentro da pasta, que ele é o responsável, que ele é o gestor? Eu gostaria de entender. A prefeita diz que a construção da unidade de saúde vai ter 257 metros quadrados e que vai desafogar a unidade do Bela Vista, que deverá atender 5.000 pessoas. E aí eu coloquei algumas interrogações aqui. Aí, mais uma vez, você vê que o nosso executivo, que o nosso gestor da saúde desconhecem os protocolos do Ministério da Saúde em relação ao funcionamento e à adscrição de uma área da estratégia de saúde da família. Que o custo será de 450 mil, que será construído com recursos próprios da Prefeitura e a previsão de término da obra é 5 meses. Vereador Saci, agora quero conversar com o senhor um pouquinho, tá? Pelo pouco tempo que me resta. Na semana passada nós conversamos aqui, né, que o que seria mais econômico? Construir 2 unidades de saúde no bairro, uma unidade grande, né? O senhor defendeu a proposta de construir uma unidade. Bom, tem uma unidade no Campo Grande que está sendo construída, que foi orçada em 1.200.000, com 740 metros quadrados. E a prefeita que diz que vai fazer uma de 252 metros por 450 mil. Então, se nós fizermos 2 unidades num bairro grande, né, para facilitar o acesso da população e melhorar a questão da descentralização, que é um dos princípios do SUS, nós gastaríamos 900 mil para construir 2 unidades. Então, o que é mais barato? Né?
Só concluindo aqui, já Tá. lhe dou, tá? E aí a prefeita, só concluindo, presidente, a prefeita então concorda que há equipe de saúde para atender na unidade, a prefeita concorda que vai fazer a unidade lá no bairro Lago Azul, diferente do que o secretário da Saúde fala no jornal na semana anterior. Era isso por hoje, presidente, obrigada. Obrigado, Depois? vereadora. Tá. E obrigada e uma boa noite a todos. Pode responder, vereador. Fique à vontade, pode. Não, Só comenta, daí não pode... vereadora, a minha preocupação não é com o prédio, construção do prédio, é mantê-los funcionando. Colocar mais uma Se equipe. trabalhar com 2, mantendo 2, eu acho que é mais barato manter um trabalhando. Eu acho que é mais barato. A construção do prédio eu não estou preocupado. Bom. Vereador João de Godoy. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, a escola germânica que nos visita, as professoras, presidente da PAI, Jorge Vargas, José Estefo. A vereadora está preocupada em construir do Lago Azul, mas está sendo construído no Campo Grande, primeiro um, depois o outro. Primeiro é construído um posto, depois o outro. Equipar todo ele e colocar os enfermeiros lá dentro. Colocar 2 construção na mesma hora, isso não existe. Primeiro do Campo Grande, depois do Lago Azul. A prefeita foi bem clara. Ela irá construir em 2019. Então esperamos, tem que esperar. É muito fácil vir aqui criticar e tirar a pedra assim, ó. A Deus dará. Ser oposição é muito fácil, vereador. Eu nunca fiz oposição. Eu quero falar sobre o feriado de Corpus Christi. Foi uma procissão que uma das maiores que aconteceu nesses 10 anos. Verdade. Né, Carlos? O senhor participou, o Gringo, eu, Giada. Foi uma das maiores. E graças aos vereadores de 2009 a 2012, que tiveram a coragem de votar esse projeto de lei a pedido do padre Jacó. Que a pressão foi grande, né, vereador? Para não votar. Pedido do padre Jacó, ele falou comigo e o Viramato. Nós fizemos o projeto. O Django fazia parte da comissão também. E o padre Jacó foi feliz em colocar no dia da procissão que foi os vereadores que fizeram o projeto, os vereadores que aprovaram o projeto. Não foi o prefeito. Porque na primeira procissão que deu, o Django, lembra muito bem, o Django estava lá, que o Dom Zeno, o bispo Dom Zeno, falou que graças ao prefeito, esse dia lindo, maravilhoso, estamos fazendo a procissão no dia do feriado. Aí eu corri lá na frente e disse, não, bispo, o prefeito não levantou um dedo para esse feriado, foram os vereadores. E aí então depois o bispo voltou atrás e disse, graças aos vereadores que foi feito esse projeto de lei. Eu, o Django, Toquinho e o Tomé, não, que ajudaram a carregar o céu, fazer sombra para o bispo. E o José Estevão estava presente no dia daquela reunião dos empresários. Vocês, a maioria não... O vereador Dudu não foi longe, tá? Foi uma quadra e pediu água, não aguentava mais, dava com as pernas assim. Não.
Nós estávamos abençoados, até o jornal colocou os vereadores abençoados pelo Dom Zeno. O José Esteves estava junto, estavam empresários, nós fizemos uma reunião, que eu era o presidente da comissão, e o sindicato estava junto, e tinha um empresário que disse assim: nós não aceitamos esse dia. Nós podemos fazer uma troca, vamos trocar pelo 8 de setembro. Ah, por favor, né? Aí eu disse não, porque o pai dele foi emancipacionista, e daqueles que faziam parte da comissão que foram a Porto Alegre. Eu disse: o teu pai está de bruço no caixão, tu falando isso aí. Tirar o 8 de setembro? Não, jamais será tirado. Aí, para terminar a discussão, né, José? O José estava junto. Então nós ficamos de pensar, mas daí tomamos uma decisão, votamos. Foi promulgado pelo Cláudio Randes, que era o presidente da Câmara, que o prefeito silenciou o projeto. Não queria ficar de mal com os empresários. E está aí, ó. Pode concluir, vereador. E está aí, então. Mas sim, tá, Geraldo. Aí está aí esse dia que é feita a procissão, na quinta-feira, no dia do feriado mesmo. E eu e a Sônia Brits fomos lá na casa do Dom Zeno, conversar com ele e dizer assim: se vocês aprovaram o projeto até no dia da procissão, que é dia 11 de junho de 2009, a procissão, estarei lá, toda a procissão que acontecer lá, estarei lá. E ele estava viajando e veio realmente para nós fazer a nossa primeira procissão, né, Zé? Isso é muito, muito gratificante. Muitos não sabem dessa história. Então, cada vez que toco o hino de Estância Velha, eu chego a sentir uma dor no peito. Como é que tu vai tirar um 8 de setembro do município? Como Novo Hamburgo fez, tirou o 5 de setembro, 5 de abril. Tiveram que voltar atrás. Não pode. E eu queria também fazer um agradecimento aos vereadores, aos funcionários da casa, que me deram o apoio no dia que eu perdi minha mãe. Só sabe a dor quem perde. E graças aos amigos que eu tenho, que foram lá me dar aquele abraço, perdibão, de conforto, porque parece que aconteceu, foi uma coincidência, ô presidente, que quando meu pai também faleceu, eu estava na sessão da Câmara, terminou a sessão, era a Câmara de Vereadores na Rui Barbosa, onde tem aquela floricultura, até a construção dessa aqui. E eu cheguei lá, meu pai só esperou chegar e morreu. E assim aconteceu com a minha mãe. Eu pedi licença para me afastar, e cheguei lá realmente nos últimos momentos dela. E por isso que eu digo: quem tem a sua mãe, seu pai, zele por ele, porque a mãe e o pai é o esteio de uma casa. E meu pai sempre foi meu amigo, meu conselheiro. E eu dava tudo por ele. Quando eu perdi ele, eu senti um vazio. A gente sente um vazio quando perde um pai. E agora perdi minha mãe. Infelizmente, todos os dias, a gente na hora do meio-dia tomava um chimarrão junto. Por isso que eu digo: quem tem a sua mãe viva, seu pai vivo, dê valor a eles, porque eles merecem. Merece. E esse agradecimento especial, então, eu quero fazer aos colegas, de uma maneira ou de outra, que me deram aquele abraço de conforto, aquele aperto de mão. A minha mãe criou 9 filhos.
no tempo que nós morávamos no Rosital, hoje bairro das Rosas, a minha mãe era empregada doméstica do Dr. Vitor Schuch. Por isso que eu admiro o Vitor Schuch. Minha mãe trabalhou 4 anos de doméstica na casa do Vitor. Ajudou a criar os filhos do Vitor Schuch. Isso é muito gratificante. Então, eu peço então a todos aqueles que têm seu pai, sua mãe, viva, porque aquele dia, quando eu estava do lado da minha mãe, que ela foi se despedindo desse mundo, eu pensei logo numa pessoa muito amiga minha, que era a mãe do Django. Quando nós fomos visitar ela lá, Django, indo para a igreja, né? Então, dê valor à sua mãe, a seu pai, porque a Elaide também perdeu o pai e a mãe recentemente também. O Felipe perdeu o pai, então a gente sente muita dor. Principalmente eu, tudo que eu queria fazer eu consultava ele, porque a experiência de um pai, ele nunca vai desejar mal para o filho. Ele sempre vai desejar o bem para o filho. Foi o que meu pai fez comigo. Então tá, boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigado, vereador Dudu. Nós podemos desejar em nome da casa aí para o senhor força aí, levantar a cabeça que a vida segue mesmo que ninguém quer perder, né, Dudu? Mas é um caminho sem volta, né? Mas muito bem lembrado. Devemos valorizar quem tem, que aproveite cada minuto, né? Nós temos de passagem nesse mundo e ninguém sabe o dia. Vereador Diego. Senhor presidente, dispenso os cumprimentos por já ter sido feitos, né, anteriormente. Vou ser breve na minha fala. Acho que melhor a gente ser breve do que ficar 10 minutos aqui falando bobagem e desperdiçar o tempo das pessoas, né? Eu quero dizer então que amanhã, juntamente com o Dr. Felipe, estarei entrando na casa com um projeto de lei. Esse projeto de lei ele vem para dar mais transparência às ações, né? Nós, vereadores do Poder Executivo. A ideia é o quê? É que em março de cada ano a Prefeitura apresente sobre as emendas parlamentares que recebeu até no ano anterior, né? Então, em março do ano seguinte, apresente quanto de valor que veio e onde foi investido esse valor. Se a obra já foi concluída, se está em andamento, e o que foi feito, quem é que é o vereador, né, que fez esse meio de campo, qual o deputado que mandou. Isso é bem importante. Meses atrás aqui a gente recebeu no município uma chuva de emendas parlamentares, né, uma verba adicional, uma verba extra, e hoje a gente não sabe o que foi feito com esse dinheiro. Ficou no esquecimento, e aí é interessante para a gente poder acompanhar, fiscalizar, auxiliar. Recebemos hoje mesmo um convite para amanhã dia 15, a entrega de 2 carros, né? Provavelmente de uma emenda parlamentar, a gente não sabe nem quem fez esse meio de campo, enfim, não é para dar mérito para ninguém. E sim transparência, né? Quando a gente conquista alguma coisa para a cidade, não é mérito meu, ou do Django, ou do Carlos, enfim, quem ganha com isso é a população. Então, na verdade, só queria prestar esse esclarecimento aí. Amanhã mesmo entrarei com esse projeto e em seguida estarei discutindo com os colegas vereadores. Tá? Uma boa noite a todos e um bom retorno. Muito bem, vereador. Obrigado, Diego. Vereador Gringo. Senhor presidente, à mesa, senhores vereadores, vereadoras, meus amigos Santa Rosa e Rosinha, nossos patroleiros, que não apareceu ninguém igual a eles até hoje. Os 2 Jorge, o Zé, os alunos e professores da Escola Germano, que trouxeram um prêmio para a Estância Velha, que se dedicaram muito e estão aí recebendo uma homenagem. O Gregory, nosso amigo Gilson e a sua família, e mais pessoas
aqui presentes. Também queria falar sobre uma coisa muito interessante, pejorativa. Nossos deputados, o que eles fizeram durante a greve? O que eles apoiaram durante a greve? Fizeram alguma coisa? Nossos representantes tentaram coagir o governo para ele segurar os combustíveis, coisa assim. Vocês sabem que o presidente da República quanto deu de salário mínimo para o empregado? 2%, 2,8%. Essa é a inflação que nós recebemos do governo federal. Agora nós estamos com nossos representantes, o Tribunal de Contas, que é o fiscalizador das prefeituras, fiscalizador dos vereadores, cobram veemente os vereadores, prefeitos, exigem um monte de coisas que a prefeita tem que fazer, gastando mais dinheiro, colocando mais gente para colocar mais pessoas para fiscalizar as prefeituras, porque eles não querem fazer nada. Só que o exemplo deles, que nós temos nossos fiscalizadores, que é o Tribunal de Contas do Estado, que cobra as contas, que vão para a justiça para cobrar as contas. Vocês sabem quanto eles aumentaram as diárias deles? Vocês sabem quantos? Entra no Face aí para ver. Quanto eles aumentaram as diárias deles? De 396 para 761. 92% eles aumentaram as diárias deles quando vão viajar. E toda hora estão viajando. Nós, vereadores, diminuímos, fizemos o máximo. Conseguimos congelar o nosso salário 4 anos. Nós não fizemos o nosso aumento dos vereadores por 4 anos. Ficou congelado o nosso salário. Só ganhamos aqueles que a prefeitura, que os funcionários ganham, que foi 2%. E os nossos representantes fiscais do povo, fiscais das prefeituras, fiscais das câmaras de vereadores, que deveriam dar exemplo, onde é que está? Onde é que estão nossos políticos que defendem alguém? Onde é que estão nossos políticos que agora tem eleição? Será que alguém merece um voto? Eu sou vereador. Mas tu tem que apresentar alguma coisa para tu poder ganhar um voto. É só o aumento de salário deles. E os coitados dos empregados, dos trabalhadores, ganham 2%. E as coisas aumentam todas. Aumentam a gasolina todo mês. E a inflação não tem. Chega o fim do ano, não tem inflação. É 2%. Aonde eles tiram isso? Só para o bolso deles. Como é que nós vamos votar, ter gente assim no nosso governo? Temos que, não sei o que dá para fazer. Se está que tem alguém que nós podemos votar, será que tem alguém? Estou terminando, tá? Obrigado. Obrigado, vereador Gringo. Tem razão, Gringo. Se continuar desse jeito aí, realmente, nós já somos, o povo brasileiro já é praticamente escravo do governo. A tendência é só piorar mesmo. É imposto e tudo que dá, quem paga é o que vai no mercado todo dia aí, imposto de gasolina e assim por diante. É nós. Vereador Saci. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Márcia, nossa imprensa,
parabenizar também os homenageados dessa noite, demais pessoas aqui presentes. O que chama atenção realmente, vereador Gringo, é que em 2017, quando eu fui presidente desta casa, eu fui punido pelo nosso Tribunal de Contas de um trabalho que eu fiz corretamente. Correto. Eu acho que todos sabem da situação da meia diária que existe. Vocês receberam meia diária, né, que era R$250, e o tribunal apontou as minhas contas dizendo que meia diária era 157. Tive que agora, 2 meses atrás, pagar R$700 de multa. Tá? Vocês acham isso correto? Aí, como foi falado aqui, vão ali, põe as diárias deles em 92% de aumento. E nós temos que ficar quieto. Desculpa. Nós temos que ficar quieto e acatar. Não temos o que fazer. É igual a situação do combustível, que aqui foi falado, não sei qual é o vereador que levantou a situação. Eu pergunto hoje, se tiver algum caminhoneiro aqui, ou algum de vocês sabe qual é o preço do diesel hoje para o caminhoneiro? Ninguém sabe. De tão enrolado que anda a coisa. Não existe preço. Cada um cobra o que quer e vai continuar a mesma coisa. O nosso combustível chega a 4,80, que era 4,39 agora, 14 dias atrás. Então é difícil vir aqui discutir alguma situação dessas, né? Que estão só enrolando mesmo. Nenhum caminhoneiro sabe o preço do diesel hoje. E se não existir uma tabela, vai continuar sempre a mesma coisa. Só enrolaçada. Quero também falar a respeito do projeto aprovado aqui pela PAI. Eu acho que é uma entidade que temos que respeitar, sim. Eu tenho certeza, eu falo em nome do presidente agora, que ele gostaria de vir aqui sim agradecer. Agradeço por ti, presidente, a todos os vereadores, porque é uma entidade correta, honesta. E digo mais, nós temos várias entidades, CTGs, clubes aqui na cidade, que vão depender, porque a PAI é uma entidade que tem a documentação dela correta para receber benefício. Vai acontecer durante o ano que vem aqui, os CTGs, se não se organizarem, não colocar a sua documentação em dia, não vão receber mais os benefícios do nosso município. Isso é um apontamento que o Tribunal de Contas já vem fazendo há vários tempos, né? E nós estamos empurrando de barriga. Aí depois vão chegar aqui na tribuna dizendo que a prefeitura não quer repassar. Olhe bem, a coisa é séria. Põe a sua documentação em dia, se quiser receber esses benefícios. E a respeito, vereadora Márcia, eu não questionei valores da construção do prédio. Eu achei, por mim, eu acho que, volto a repetir, se tivermos uma unidade onde trabalha todo mundo junto em vez de duas, eu acho que vai baratear o custo para o município. Não sei, posso estar errado, não vou discutir, não vou entrar nesse mérito. Mas, deixa assim, não foi uma crítica, foi ajudar, né? Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Saci. Vereador Carlos Boni. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite aos colegas da casa e boa noite às pessoas que se fazem hoje aqui presente. Aproveitar para cumprimentar os jovens e a professora e a escola que tiveram essa moção hoje aqui. Felicito e realmente, como disse o colega, Estância Velha está se tornando um celeiro de campeões, o que é muito bom. Sentimentos à sua mãe, colega Dudu. E, bueno, vamos falar agora das outras coisas. Hoje eu queria falar sobre saúde, educação, segurança, mas para falar sobre tudo isso, eu vou falar sobre o efeito mariposa, que eu acho que todo mundo mais ou menos sabe, o efeito borboleta. Quando mexe numa coisa, altera tudo o resto também.
Então eu queria falar exclusivamente de uma coisa que altera gravemente hoje a situação socioeconômica do município, né? Isso também não foi só gerado aqui, foi gerado já por outros executivos, né, que governaram esse município, e também por algumas atitudes do governo federal que acabaram alterando dessa maneira. Então eu quero falar sobre os loteamentos. Como afeta um loteamento e essa loucura de loteamento que a gente tem aqui em Estância Velha, e mais que nada, para deixar bem claro meu pensamento, que um loteamento aqui em Estância Velha, ele não traz quase nada de bom para o município. Quase nada. Eu não estou falando de loteamentos como esses que estão sendo previstos aqui em cima do morro, aqui entre o Floresta e o Bairro das Rosas, que vai ser um loteamento nobre. Não estou falando de prédios de alto standing, que são para pessoas com outro poder aquisitivo, que praticamente não usam nada de público. Estou falando desses loteamentos que estão abertos por todo o município, rasgando em ruas para lá e para cá. Então vou pegar um exemplo bem fácil aqui para tentar ser o mais rápido possível. Um loteamento que abre para 300 casas, em teoria, a população de Estância Velha são 15 mil e poucas residências, 40 e tantos mil habitantes, 3 por 1. 3 por 1, seriam 900 pessoas, mais ou menos 300 crianças. Dessas 300 crianças, a gente considera que 10% sejam bebês. Tá? Para 30 bebês, nós precisamos de um berçário. Não vou contar obra, não vou contar tudo, vou contar só pessoal e por cima, grosseiro. 30 crianças, um berçário, 3 pessoas para cuidar. Um salário de 1.500, 1.000 e pouquinho, mas daí mais as custas e tudo mais, vai a 3.000, em torno de 9.000 por mês, essa pessoa. Contando 13º, férias e tudo, 120 mil ao ano. Se nessas 300 casas tiver um carro, e esse um carro, que eu duvido que a gente chegue a isso, esse um carro das 300 casas, ou seja, os 300 carros estiverem emplacados no município, sejam moradores de Estância Velha, mas que estejam emplacados em município, com título eleitor 118, que é a nossa região, a nossa zona, aí ela vai deixar de IPVA, mais ou menos também fazendo um cálculo grosseiro, como se o carro tivesse uma média de R$600 de IPVA, então R$300 fica para o município, que é a metade, em torno de 90 mil ao ano. 90 mil ao ano. De IPTU, se tudo correr bem, todo mundo pagar certinho, mais ou menos também uns 90 mil. Então nós estamos falando de 180 mil, que é o que deixa. É só. Aí acaba o que deixa de lucro em 300 casas. Então nós já temos um custo com 30 crianças, 30 bebês, de 120 mil aproximadamente ao ano. Quase não dá só para as 30 crianças. Nós não estamos falando das outras 270 crianças. Que se nós colocar em 10 turmas de 27 alunos, e colocar só um professor por turma, com o piso em 2.455 e dando um custo em médio de 4.910 ao mês cada professor, multiplicado por 10, são quase 50 mil ao mês. Ao mês. Multiplicado no ano, nós vamos chegar a 589, mais 13º, férias e coisa e tal, 654 mil ao ano. Somado aos 120 mil, estamos falando de 774 mil ao ano, um loteamento de 300 casas, que o cara vai lá, deixa uma área verde para construir uma creche que nós temos que construir e sai daqui com o bolso recheado de dinheiro às nossas custas. E deixa para nós um custo de quase 700 mil reais por mês, por ano. Eu não estou contando construção, água, luz, papel higiênico, pessoal para recepção, telefonista, tudo o resto. Nós já chegamos a quase 1 milhão por ano. Tá? Descontando 180 mil, que em teoria eles deixam de lucro, nós estamos em 600 mil. Tá? Solicito meu espaço de liderança, por favor, presidente. Concedido, vereador. A notícia boa, se é que dá para dizer que tem uma notícia boa, né? Ironicamente falando, nós hoje temos uma previsão de mais de 2.000 lotes em Estância Velha. Mais de 2.000 lotes em Estância Velha para arrebentar com o município. Isso é para quebrar com tudo. Nenhum dono de alguma coisa ia querer quebrar a sua empresa. Como é que um prefeito pode autorizar que venha gente para cá? Há muitas das pessoas que estão vindo fugidas de outros municípios, que a violência, eles não aturam mais a violência, vêm para cá, não compram nem o pão francês aqui, o famoso cacetinho.
e só oneram o município. Estância não tem condição de cuidar do estanciense e continua abrindo brecha para tentar cuidar de mais alguém. Quem disse que é bom ter um monte de gente aqui? Não é bom. Se é para estar todo mundo passando fome, não tendo escola, não tendo segurança, não é bom. Então nós, estancienses, temos que ser cuidados. E é para isso que está o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para cuidar do estanciense. E o dia que nós tiver condições de receber mais gente, vão ser muito bem recebidas, mas que a gente tenha qualidade para receber essas pessoas. Nós não temos qualidade nem para cuidar dos nossos. Ou será que eu sou tão cego que só eu enxergo isso? 2.000 lotes. Se esses 2.000 lotes acontecendo essa proporção dos 300 para 2, nós vamos estar falando de quase 4 milhões ao ano. 4 milhões ao ano, quase 16 milhões numa gestão de 4 anos. Isso eles vão deixar de custo para nós. E depois vão estar andando de caminhonetão, vão estar indo passar férias aonde quiser, e o município arrebentado. Entendem o que eu quero dizer quando eu falo que eu queria falar de saúde, educação e segurança? Se nós não cuidar para não pegar fogo, não adianta chamar o bombeiro depois para apagar. Nós estamos sempre correndo atrás. Vamos cuidar primeiro dos estancienses. E se for possível, vamos cuidar muito bem de todas as pessoas que vierem para cá. Agora, não adianta nós inchar o município, inchar para ter um monte de eleitor aqui em Estância Velha, que na verdade não são eleitores de Estância Velha, vão votar em outros municípios, mas estão aqui para usar nossas creches, nossas escolas, nosso posto de saúde, e não deixam nada, nem o carro eles emplacam aqui, porque se vocês andarem pelos loteamentos novos, vocês vão ver placa de tudo que é município do Rio Grande do Sul. Então nem essa qualidade eles conseguem ter, de trazer pelo menos o carro para cá, para deixar um pouquinho, que é o IPVA aqui, metade pelo menos. E aí a gente tem que estar se quebrando para pessoas que vêm para cá e abusam da hospitalidade estanciense, porque não tem uma gestão decente para terminar com isso. E eu não estou falando só dessa gestão, estou falando das outras também que deixaram abrir esse monte de loteamento aí. E aí entra Toco, entra Valdir, entra todo mundo. Entra todo mundo. Por que deixaram? Hoje nós vamos pagar, amanhã nós vamos pagar, nossos netos vão pagar, pela indisplicência de todos esses que deixaram rasgar as nossas terras aí, para encher de gente, que não contribui com o nosso município. E, conforme a leitura hoje da Bíblia, eu falo isso em relação às eleições que aconteceram no município, e o que está vindo pela frente. Guardai-vos dos falsos profetas. Uma árvore ruim só pode dar fruto ruim. E segundo meu colega Plínio falou hoje, não tem como colher bergamota numa laranjeira. Ou a gente escolhe melhor, ou nós vamos estar sempre aqui se lamentando e padecendo. Eu gostaria de pedir a vocês que junto dessemos poder a quem quer fazer. Porque esses que estão aí para brincar de casinha não merecem esse poder. E gostaria de fazer uma colocação em relação ao colega, que sempre cita aqui que oposição é fácil de fazer. Eu concordo com o senhor. Oposição é muito fácil de fazer. É chegar aqui e bater. O difícil é fazer oposição inteligente, porque aí precisa pessoas inteligentes. Obrigado e um bom retorno. Obrigado, vereador Boni. Eu não posso deixar, Boni, de dizer que, em parte, concordo contigo. Realmente, o maior problema hoje dos municípios, não estou falando só de Estância Velha, mas aqui para nós, Estância Velha, nós temos um grande problema mesmo. É nós aceitar os loteamentos, muitas vezes ele vem pela metade. Isso quem trabalhou e quem trabalha na prefeitura, nas obras, sabe disso. 90% do loteamento jamais é entregue. Ele é entregue sempre a menos. Pega saneamento, é esgoto, é, sei lá, é próprio pluvial, nada correto. É uma rua, antes de entregar para o município já está cheio de buraco. Estou falando errado ou está certo, Rosinha?
né? Antes do município pegar o próprio loteamento, já tem que estar a prefeitura lá socorrendo a comunidade, porque os loteadores já estão com o bolso cheio e partir do município. A maioria das vezes. Isso é terrível para nós, isso aí tem razão, Bruno. Vereador Geada. Carlos Albino Dietrich. Geada agora não, é Carlos Ferreira. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos aqui já citados, mas a gente critica, e hoje eu vou agradecer a Corsã que está começando a fechar os buracos na cidade, que o colega Mauro falou, que é importante porque eu passava ali toda hora, complicado, a gente já tinha solicitado, mas foi feito o conserto, estourou de novo, tiver que deixar mais uns dias para compactar de novo, né? Então, mas é complicado, essas ruas principais, muito movimento. Também gostaria de dizer que fui lá no Colégio Bairro das Rosas, está ficando lindo. O pessoal está de parabéns pelo capricho, a limpeza que está sendo dado lá. E pela importância, porque eu sempre havia pedido isso, né? Eu já falei isso esses dias, né? Na gestão passada do Valdir eu tinha solicitado e havia conseguido e ele não se interessou, não sei porquê. Mas quero agradecer que hoje está ficando bonito lá, muito bonito. Também vou citar sobre as placas que o colega Mauro falou. Quando fui vereador aqui de 2009 a 2012, fiz uma solicitação de indicação, né? Porque realmente quem vem de fora é um problema. Eu vou seguidamente a Porto Alegre e as pessoas falam e criticam, mas Porto Alegre, nesse ponto, tem que se dar um 10, porque lá tem aquelas placas por cima das ruas, citando bairros, citando distância de um bairro para o outro. É muito bom e é importante, porque as pessoas que vêm de fora aqui que não conhecem, é fundamental, né? Na época eu tinha comentado para fazer, tipo assim, na entrada de Estância Velha, Rincão dos Ilhéus, a sinalização Rincão Gaúcho, Bairro Floresta. As pessoas não têm essa noção, tantos quilômetros do centro, isso é fundamental, a informação. Também queria homenagear os heróis de Estância Velha, que são os alunos, e principalmente os professores também, porque se os alunos tiverem esse mérito, são vários fatores. São os seus professores, mas as pessoas muitas vezes esquecem também dos pais. Os pais são fundamentais na educação, nas casas. Que pena que muitas vezes se perde um pouco, né? Porque se alguém chama atenção no filho, não, como se vê de vez em quando, que o pai fica meio louco. Mas quando chama atenção, tá errado. Não. Eu fui criado assim, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, limpando banheiro de fábrica e nunca me fez mal nenhum. Com 15 anos eu era chefe de 3 mulheres que faziam a revisão final do calçado e hoje não pode nem se trabalhar com 15 anos. Eu acho isso uma vergonha, mas são as leis que os deputados federais fazem, que não sei para quem eles perguntam, porque eles estudam, ficam a vida inteira estudando, né? Porque eles não têm a realidade e a noção de como é que é lá embaixo. Na outra ponta, eles só sabem um lado. Ou o outro lá embaixo, eles não sabem a dificuldade que muitos pais têm, que muitas vezes o filho precisa ajudar um pouco em casa. E não pode. E eu acho isso uma coisa interessante. Um dia, uma diretora de escola me disse que as mães tinham que cuidar dos filhos até os 11 anos de idade, mais ou menos, depois os pais tinham que cuidar, que eles eram mais severos. É um modo daquela diretora pensar. Então, parabéns a vocês todos, que é fundamental mais heróis na nossa cidade. Mas pelo que o pessoal fala tanto de saúde, economia, nós temos que ter uma cidade pensando na economia.
Eu fiz há poucos dias atrás uma indicação entre o bairro Rincão dos Ilhéus e o Rincão Gaúcho, que o município mudasse o plano diretor, e o dia que vier aqui para casa eu gostaria que os vereadores analisassem e votassem a favor, pois ao deixar uma área ali, especifiquei a área, fiz um mapa para a prefeitura da minha indicação, pela importância de deixar uma área industrial entre os dois bairros. Poderia finalizar, senhor presidente? Conclui, vereador. Pois é muito importante. Pois nós temos que pensar na viabilidade de acesso BR-116, a RS, né? Para as empresas é importante. Também queria comunicar às pessoas que a antiga Ferrabras está sendo reformada, onde virá uma empresa. O antigo Novisol, já vão sair ali mais algumas empresas dentro daquela, que é fundamental para o município. Aonde tinha ali a seção de acabamento ali também, vai abrir uma nova empresa, e isso é o que eu estou dizendo. Nós temos que pensar em captar recursos, nós temos que pensar em empresas, pois são recursos e finanças e gerando emprego. Nós temos que pensar em tudo. Essa situação dos loteamentos realmente preocupa, e por isso que eu pensei em indicar essa área industrial no meio dos dois bairros, que é importante por causa do acesso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Gedo, obrigado. Bom, hoje já falei, fui comentando aí, tomei meu espaço já. Não havendo mais nada a tratar, acho que não, acho que antes tem que encerrar. No final da sessão, então, antes de eu encerrar ela, eu vou convidar então o pessoal do colégio, né, os pais e alunos, é isso, Diego? Sim, assim que eu encerrar a sessão, eu vou convidá-los para vir aqui na frente para nós fazer então a foto e entregar a moção em mãos, ok? Os professores e pais e alunos. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 19 de junho de 2018 às 19 horas. Desde já, agradeço a todos pela presença e assim que possível façam a visita para casa. Obrigado a todos.